Glória a Deus, graça e paz abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas, mais um culto online, o culto da família no celular. Porque nós estamos passando por uma fase de pandemia, aqui na nossa região está tudo fecharam tudo. Nós que somos a igreja, o homem não tem esse poder de fechar, porque nós somos a igreja. Então, em qualquer lugar que nós estamos, nós louvamos a Deus. E o culto vai para o teu lar também nessa noite. Culto abençoado. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes. Você é o nosso convidado especial, porque o dono da obra já está presente há muito tempo. Está presente na minha vida, na tua vida, no teu lar. Basta você ativar na tua vida. Como é que ativa? Crendo na palavra. Palavra que nós temos pregado. Quando você passa a crer, a palavra, o Espírito Santo é ativado na tua vida, o dom, e você passa a crer nos mistérios de Deus que antes estava oculto, mas que hoje, para nós da graça, está revelado. Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela tua família, eu louvo a Deus pelo teu trabalho, porque eu não vou orar a Deus pedindo para Deus fazer nada por você, porque Ele já fez na cruz. Resta você aprender o Evangelho e tomar posse da vitória e declarar na sua vida a vitória. Viu? Não tem esse negócio de orar eu pedindo para Deus te abençoar, porque Ele na cruz já te abençoou. É o que eu falo aqui todos os cultos. Quando você aprender isso, meu querido, você vai receber a paz verdadeira de Cristo na vida. Pode ter pandemia, pode ter dor, pode ter luta, brigas, encrenca, inveja, mas você vai estar na paz, porque Cristo habita em ti. Você tem que ativar isso na tua vida. E só tem um meio de fazer isso, é através do Evangelho da Graça. Não é lei de Moisés, não é Evangelho da circuncisão, é o Evangelho da incircuncisão. Vamos começar o nosso culto, nós vamos louvar. Eu já fiz a oração por você, viu? Eu não vou pedir para Deus fazer nada por você, porque Ele já fez. Você que tem que aprender a palavra e declarar na sua vida as bênçãos. Tomar posse da vitória. Você é um herdeiro de Deus. Tem que abrir o testamento na tua vida, querido. Né? Quarta-feira eu falei no culto, hoje é um domingo abençoado. Nós estamos em casa, mas nós estamos vivendo nossa vida normal. Porque eu li até um versículo que nem a morte, nem o porvir, nem as coisas que estão acontecendo, nada nos separa do amor de Deus. Né? As religiões aqui na nossa região estão tudo fechadas por causa da pandemia. Como é que eles estão adorando a Deus? Nós que somos da graça, nós somos os verdadeiros adoradores, não tem local para a gente adorar, porque onde nós chegarmos, nós somos a glória de Deus. Nós exalamos o perfume de Cristo. É isso que você tem que aprender. Que você é livre, você já foi liberto na cruz, já foi salvo na cruz do Calvário. Na quarta-feira eu falei também sobre o apóstolo Paulo, ele estava preso. Meia-noite ele estava louvando a Deus e foi solto naquele momento. Porque ele era a igreja naquele momento. Eu sou a igreja, você é a igreja. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Essas coisas que eu vou pregar daqui para frente. Para você aprender. Porque na cruz já aconteceu tudo. Tudo que Deus tinha para fazer para você, Ele já fez na cruz. O que resta agora é você tomar posse. E viver o reino de Deus em vida. Vamos louvar a Deus. Vamos louvar a Deus aqui no violão e cantar. Você pode cantar aí também. Glorificar o nome do Senhor. Agradecer a Deus. Louvor é gratidão. Um culto é uma ação de graça através da nossa fé que foi nos dada, um dom. Então nós estamos nesse culto de louvor e adoração, gratidão a Deus. Por quê? Por tudo aquilo que Ele fez na nossa vida. E com certeza vai vir mais coisas maravilhosas para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos louvar a Deus. A vida com Jesus é maravilhosa. Tão linda a vida com Jesus.
Tão linda a vida com Jesus, tão doce assim, nunca pude imaginar. Sua voz falou em meu coração, suave como a brisa que vem no mar, e o seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo meu ser, e é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe tudo em mim. Maravilhosa a vida com Jesus, mas sem Ele é triste, tão triste a vida sem Jesus. Sozinho eu jamais quero ficar. Te amo, Ele me disse assim, não chores, fique sempre junto a mim, e o seu amor é bem maior que o mundo, um sentimento profundo que invade todo o ser, e é tão bom, posso dividir com você um amor tão grande assim, não cabe tudo em mim. Glória a Deus. A vida com Jesus é maravilhosa, meu querido. A gente pode passar lutas, até às vezes perder algumas batalhas, mas a palavra diz que a vitória é nossa e nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Glória a Deus. Aqui hoje do nosso lado tem umas irmãs louvando a Deus também, maravilhoso, né? Adorando a Deus. Porque a igreja, como eu acabei de dizer, a igreja que somos nós, ninguém fecha. O homem não tem poder para fechar a igreja, né? Nós respeitamos o nosso presidente, o nosso governador, o nosso prefeito, as autoridades, porque a palavra diz que nós temos que obedecer às autoridades desse mundo. Mas nenhuma autoridade desse mundo tem autoridade para fechar a igreja de Jesus Cristo. E Ele é o dono da igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja. O homem não fecha a igreja de Jesus Cristo. Está fechada as denominações, que é comandada por homens. Homens que querem adquirir o direito de ser intermediário entre Deus e os homens. E a palavra diz que só tem um intermediário, que é Jesus Cristo. O intermediário entre Deus e os homens é Jesus Cristo, que é o verdadeiro Deus. O homem não tem esse poder. Então, nós, como eu falei aqui, nós tínhamos uma denominação aberta. Mas quando eu conheci a verdadeira obra de Deus, que é a graça salvadora, eu fechei. Aquilo é coisa de homem, tem um estatuto, é uma empresa que uns têm sucesso, outros não têm. Tem muitas denominações aí que não têm sucesso, fecha. Porque não tem coragem de estar enganando as pessoas, mercadejando a palavra de Deus. Os que têm coragem de enganar, né, estão aí crescendo, enricando financeiramente, materialmente, mas não tem a riqueza verdadeira, que é o reino de Deus, que é Deus no coração. Falar de Deus todas as pessoas podem falar, mas ter o verdadeiro Deus é difícil, porque Deus não faz barganha com ninguém, com homem nenhum. Deus não barganha a obra dele. A obra dele é por amor, igual nós estamos fazendo aqui a obra dele. E nós não estamos fazendo, nós estamos divulgando a obra que já foi feita, porque a obra de Deus, quem fez foi Jesus na cruz. E foi compra pelo sangue dele.
Ele comprou a igreja com sangue, a minha vida e a tua vida. Então, se você não sabe disso, fica sabendo. Vamos louvar mais um hino aqui, ó. Como eu disse, esse hino aqui já aconteceu. Na cruz ele já renovou a tua vida, a minha vida. Que diz assim, ó. Renova minha vida em teu Espírito. Renova minha vida em tua graça. Renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda a estrutura de pedra de meu coração e trema. Fica comigo assim. Venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, te engrandecer e bem dizer, preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Renova minha vida em teu Espírito. Renova minha vida em tua graça. Renova meu coração em teu amor. A minha consciência quer sentir tua presença e trema toda a estrutura de pedra de meu coração e trema. Venha transformar meus olhos em cachoeira de águas vivas, aquebrantado pelo teu poder. Vivifica minha alma, ergue os muros da minha fé, pra te louvar, pra te sentir, te agradecer e bem dizer, preciso do teu poder, preciso do teu poder, preciso do teu poder. Você precisa do poder de Deus? O poder de Deus está aqui, ó, a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. É a palavra, as boas novas, o evangelho da graça, viu? Tudo bom, glória a Deus. É o poder de Deus. O poder de Deus, ele é operado através de nós. Não é nós que é poderoso. Deus opera o seu poder através de nós. Eu estou nessa noite sendo usado por Deus para operar, ministrar esse poder na tua vida, que vai entrar na tua vida, vai entrar pelos seus ouvidos, no teu coração, penetrar no mais profundo da tua alma e produzir o resultado, aquele resultado que o verdadeiro Deus quer na tua vida, a tua transformação espiritual, a tua renovação, como diz lá em Romanos 12, versículo 1 e 2, transformai-vos as vossas mentes, não se conformei com esse século, não se conformei com essa vida que você está levando. Deus pode mudar. Como Ele vai te mudar? Através da palavra dEle entrando na tua vida, penetrando, que é o Evangelho, como o apóstolo disse, o Evangelho da vossa salvação. Amém, glória a Deus. E nós somos aqui, ó, você junto comigo, nós fomos escolhidos por Deus
Nós somos a família de Deus, a família da fé. Amém. Seja bem-vindo ao nosso culto racional, ao culto verdadeiro, os lábios que confessam o seu nome. Confessar a palavra. Diga assim, ó. Somos uma família amada do Pai, unida pela fé. Juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é um vencedor. Irmão, você é um vencedor. Somos uma família amada do Pai, unida pela fé. Juntos somos mais fortes, salvos pela graça, mais que vencedores. Irmão, você é um vencedor. Meu irmão, você é um vencedor. Declare aí na tua vida: Deus. eu sou um vencedor. Sabe por quê? Porque não é pela minha competência, é porque Cristo habita em mim e Ele me dá a força e Ele me dá o poder para vencer todas as batalhas que estão acontecendo e as que virão. Porque de mim mesmo eu não daria conta, mas a força, o poder de Deus que habita em mim, nós somos mais que vencedores em Cristo. Amém. Glória a Deus. Vamos ministrar nesta noite a palavra maravilhosa em nome de Jesus. Vamos transformar aqui o cenário e é rapidinho aqui, ó. Aqui não tem como Jesus pregava, quando Jesus estava aqui, ele pregava na praia e ele tinha suas estratégias. A multidão estava na praia, ele subia num barco e afastava, e a voz dele era levada pelo vento. Ele pregava para 5.000 pessoas, 8.000 pessoas, tanto de pessoas que tivesse, ouviam a palavra de Deus. E hoje, com toda a tecnologia, as pessoas não querem ouvir a palavra de Deus. Mas a própria palavra diz também que não é por violência nem por força. Aqueles que Deus escolheu, aqueles que foram eleitos e chamados, esta palavra, não só minha, mas dos pregadores da graça, porque são poucos que estão pregando a graça, mas esta voz vai alcançar os corações para transformar e as pessoas conhecer o que Jesus fez na cruz para salvar-nos verdadeiramente, em nome de Jesus. Então, eu coloquei um título aí na mensagem aí, né? Minha esposa está aqui na técnica de som, vai alguém mandar um alô aí, ela vai responder aí, boa noite, e estamos aqui para levar e ministrar a palavra de Deus. Nesta noite nós vamos falar sobre uma alegoria que Paulo fez na época que ele estava pregando, uma alegoria a respeito do espelho. Porque na palavra, o próprio Jesus, quando estava aqui, ele usou parábolas, alegorias, paradoxos, enigmas e várias outras coisas, figuras de linguagem da gramática portuguesa. E Jesus, Filho de Deus, conhecedor de todas as coisas, sabedoria de Deus que estava ali em Jesus, diferente da sabedoria que foi colocada em Salomão, porque quem tem a sabedoria de Deus não vacila, não cai. Né? Quando ele vê que está caminhando para afundar, ele casca fora.
porque reconhece que o que está em nós é maior do que o que lá fora, e quando nós vemos o erro, a nossa consciência, o que habita em nós, nós temos a mente de Cristo. Quando a gente vê que o trem está errado, a nossa consciência nos acusa, e nós voltamos e consertamos a nossa jornada, a nossa reta, o nosso caminhar. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Por favor, se você não tiver com a palavra aí, você anota, para depois você conferir. Como eu prego aqui, o apóstolo Paulo chegou numa região chamada Bereia, e naquela região, as pessoas que ouviam Paulo pregar, o apóstolo Paulo, depois elas conferiam a Escritura, porque lá naquela época tinha Escritura. Hoje para nós não é a Escritura, hoje para nós temos o Evangelho. Porque tudo que tinha na Escritura, se você não sabe, fique sabendo agora, tudo que tem nas Escrituras já se cumpriu na cruz. Quando Jesus, ele disse, está consumado, toda a Escritura se cumpriu. Eu não vou abrir aqui não, porque eu já preguei sobre isso. Então, quando Jesus viu que a Escritura estava para se cumprir, lá em João 19, se eu não me engano, 28, a morte de Jesus, quando ele viu que a Escritura estava para se cumprir com a morte dele, ele disse, está consumado. Tetelestai, está consumado. Uma palavra no grego, está consumado. Mas não vamos falar em grego, nós estamos falando em português. É igual a gente ia para essa denominação, o cara vem pregando para a gente em línguas estranhas, vem falando em línguas estranhas, e Deus, Jesus Cristo não falou com você, aqui na Bíblia ele não fala com seus filhos, hora nenhuma em língua estranha, nem Paulo falou. Porque o nosso culto é racional. Você vai entender o que eu estou falando aqui. Porque você vai estar conferindo aí na palavra. Se você duvidar, você vai conferir na sua palavra. E você vai ver que eu estou pregando a verdadeira palavra, a genuína de Deus. O Evangelho. Apesar de o homem que ter escrito isso aqui no papel, colocado no papel, teve umas mudancinhas que ele mudou para se adaptar nas doutrinas deles, das religiões. Então nós não pregamos religiões. Nós não pregamos religião, meu querido. Nós pregamos o verdadeiro Evangelho de Cristo, a graça e o apostolado. Eu já expliquei aqui o que é a graça e o que é apostolado. Nós temos todas essas mensagens lá no YouTube. Está lá. As pessoas não acessam, é 1, 2, 3 ou 4. E eu estou aqui não é para fazer sucesso, ter milhões de visualizações. Não, eu estou satisfeito que uma alma que ouvir essa palavra e tomar conhecimento daquilo que Jesus fez lá na cruz, glória a Deus. Quanto mais, melhores. Mas eu não estou interessado aqui em ganhar dinheiro com like de ninguém, com visualizações de ninguém. Eu estou aqui para pregar o Evangelho. A obra de Deus que foi feita com o sangue de Jesus, diz aqui no Evangelho que um prega, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Estou edificando aqui a palavra de Deus, estou levando. Paulo colocou o fundamento, eu estou edificando a palavra para a tua vida, ensinando o apostolado, mas quem vai dar o crescimento verdadeiro no teu entendimento, na tua sabedoria é Deus, é Cristo. Viu, querido? Põe isso na tua cabeça. A denominação não vai fazer nada por você, é só enganação. É campanha, você faz 7 dias, vai mais 7, e nunca você realiza, nunca se concretiza na tua vida a palavra verdadeira. Porque na Bíblia não tem isso de campanha. Não tem isso de campanha aqui na Bíblia. Jesus não mandou ninguém fazer campanha. Ele mandou crer. E a graça, nós fomos salvos pela graça mediante a fé. Nesse pacto do Novo Testamento, é pela fé. Ah, mas eu vou fazer isso para me salvar. Não faça isso que você vai perder seu tempo. Porque quem te salvou foi Jesus na cruz. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, 2 Coríntios. 2 aos Coríntios. Não importa das pessoas me criticar, aquele rapaz humilde, nem fala direito. Não, mas do jeito que eu falo, quem é de Deus vai compreender. Eu não me preocupo com isso, não. Eu não me preocupo, se eu estou aqui, ó, eu poderia estar ali fazendo outras coisas, mas se eu estou aqui,
é porque aquele que me chamou, que é grande e poderoso, e que me comprou na cruz pelo seu sangue e me salvou, me mandou fazer isso. Viu? 2 Coríntios. Vamos ver aqui. A analogia do espelho. 2 Coríntios, capítulo 3, 18. 3, 18. Depois nós vamos voltar e ler. Mas antes de nós lermos aqui o capítulo 3, a excelência do ministério da nova aliança. Nós estamos na nova aliança. Mas na nova aliança, temos livros que não é da nova aliança. Está na nova aliança, mas conta a história de antes. Tem duas manifestações de Jesus Cristo. Jesus de Nazaré e Jesus ressuscitado. O livro histórico de Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, são livros históricos que contam a história de Jesus de Nazaré. O que ele veio fazer aqui? Ele nasceu para anunciar o reino, morrer na cruz, ressuscitar e nos salvar. Outras mensagens que eu já preguei, se conclui tudo isso. Por que Jesus veio, né? Já tem lá a mensagem. Por que Jesus veio? Tem essa mensagem. Ele veio para resgatar o povo dele que estava na lei. A lei estava enferma. A lei já não tinha mais poder. Hoje nós vamos falar um pouquinho da lei. Vamos até já entrar no assunto, porque senão o tempo passa e nós não damos tempo. Mas com certeza, até 8h30, 20 horas e 30 minutos, se não der para nós concluirmos, na quarta-feira terminamos. Vamos fazer isso. Na quarta-feira nós terminamos essa mensagem. Porque nós ficamos mais à vontade. Porque Deus não é Deus de confusão. E Ele quer esclarecer na tua mente, no teu coração. O teu coração é aqui, ó. O coração que essa palavra fala aqui, ó, não é esse coração do corpo humano que bombeia sangue. É a nossa mente, o nosso entendimento. E é aqui que nós vamos reinar com Cristo, na mente. O reino de Deus é aqui, ó. Espiritual, é aqui, ó, na mente. Sabe? Reinar em vida é isso. Conhecer a mente de Cristo, imitá-lo, como disse Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Deus. Aprendendo o Evangelho, vamos tentar imitar, porque não é fácil imitar a Deus. Não é fácil. Né? Mas Ele deixou o Evangelho porque Ele sabe que nós temos a capacidade de fazer isso. Se nós não tivéssemos a capacidade de fazer isso, de imitar Ele, Ele não tinha deixado isso. Já dizia assim, você está salvo e pronto. Não precisa você fazer nada mais. Porque o nosso espírito está salvo, meu querido. Só que o nosso corpo, não, o nosso corpo, ele tem defeitos. As obras da carne, você viu quando eu preguei? O nosso corpo carnal, ele tem defeitos. Aí o Evangelho veio para nos educar e nos ensinar como andar nesse mundo. Porque o que vai salvar de nós é o que está aqui dentro de nós. O verdadeiro Zé Ramalho está aqui, o Espírito que foi dado por Deus. Isso aqui vai para o pó, o corpo vai ao pó e o Espírito vai voltar a Deus salvo. E para nós viver essa temporada que Deus nos deu aqui nessa terra, que eu não sei quantos anos eu vou viver mais, nem você sabe se é hoje, amanhã, ou daqui a 100 anos, só Deus sabe. Não tem macumbeiro, espírita, nem adivinhão, nem magia negra que possa identificar o dia que você vai estar aqui, os dias que você está aqui. Só Deus sabe isso. Por isso as pessoas perdem tempo atrás de saber o futuro, de saber essas coisas, perdendo tempo e dinheiro. E indo lá, você está doente. Eles arrumam uma coisa para você. Fizeram um negócio de uma encruzilhada, fizeram isso para você. Mas não fizeram nada, sabe por quê? Porque nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus e nada penetra na nossa vida. As tribulações que nós passamos aqui são coisas desse mundo. A própria palavra fala. Mas a tribulação vier demais, a palavra diz lá no versículo que está que Deus é fiel e não deixa vir além das nossas forças. Deus nos deu força para superar tudo isso. Mas se vier grande demais, Ele é fiel e Ele entra com provisão, com providência na nossa vida, pode ter certeza, viu, querido? Em nome de Jesus. Capítulo 3, a excelência do ministério da nova aliança. Do versículo 1
ao 11. Aí aqui vai continuar. No versículo 12 em diante vai continuar. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aí nós vamos ver aqui o que Paulo diz. Nós vamos do 12 ao 18. Nós vamos ler o versículo 18, que é o título da mensagem, que diz assim: a analogia do espelho. Vamos ver aqui. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Só, meu querido, que quando essa palavra foi pregada pelo apóstolo Paulo lá, para esse povo de Coríntios, né? E aconteceu um fato extraordinário, porque o templo de Jerusalém ainda estava de pé. E a graça ainda não estava totalmente sendo pregada totalmente, porque os judeus ainda estavam seguindo a lei de Moisés no templo que ele estava de pé. Como eu disse na quarta-feira, tinha uma profecia, Jesus profetizou que aquele templo não ia sobrar pedra sobre pedra. Porque os judeus, o povo legítimo de Deus que foi escolhido, o povo legítimo de Deus, eles estavam não mais adorando a Deus, estavam transgredindo a Deus, transgredindo a lei que foi dada para eles, até Jesus vir, e adorando o templo. Você pode entrar na sua internet, no seu computador, na televisão, você vai ver lá em Jerusalém, judeus lá naquela parte que sobrou do templo, adorando a parede lá, eles fazendo assim, a oração deles lá com a Bíblia, adorando ainda. E não receberam Jesus, alguns dos judeus até hoje não receberam Jesus como o único e suficiente Salvador. Não acreditaram que aquele que morreu na cruz é o verdadeiro Jesus Cristo, o Messias. Então tem denominações aí, tem religiões aí, denominações e religiões que não acreditam em Jesus. Então estão seguindo a lei de Moisés. E a lei de Moisés para nós está morta. Romanos 10, 4. O fim da lei é Cristo. E aqui nós vamos ver aqui, né? Então hoje o templo já foi destruído, Jerusalém já foi destruído. Hoje a glória de Deus, hoje nós contemplamos a glória de Deus com o rosto descoberto. Nós não tínhamos este acesso a Deus. Antes de Jesus morrer na cruz, o acesso a Deus, só quem tinha o acesso a Deus era o sacerdote levita, da tribo de Levi, que era encarregado. E uma vez por ano ele entrava no lugar onde dizia que Deus estava ali, que era o santo lugar, Santo dos Santos. Uma vez por ano ele entrava ali, antes de entrar ele purificava a sua vida e entrava ali para aspergir sangue na tampa da arca, que simbolizava a presença de Deus, que Deus estava naquele lugar, no templo. Deus habitava no templo, aquele de Jerusalém. Ele habitava naquele templo de Jerusalém. Mas quando Jesus morreu na cruz, isto foi quebrado. O véu rasgou-se de alto a baixo, e simbolizando que ele ia sair dali, não ia habitar mais naquele templo, feito por mão de homens, e passaria a habitar em nossas vidas. No outro templo, mas agora o templo humano, que somos nós, e nós somos a igreja. Tem a mensagem também sobre a igreja verdadeira, lá no YouTube. Então, às vezes, para você que está começando a assistir hoje esse primeiro culto, talvez seja estranho para você, mas você vai compreender, porque, como eu disse aqui, Deus não é Deus de confusão. Né? Então, hoje nós contemplamos, nós olhamos no espelho e vemos a glória de Deus. Olha aí para você, olha aí na sua mão, toca aí no seu peito assim, e pode contemplar que você é a glória de Deus, sabe? Lá na cruz ele te comprou por um bom preço, ele te comprou, derramou seu sangue, derramou a sua vida e te comprou. E hoje, como eu disse, Paulo, naquela época, quando ele escreveu essa palavra, ele não podia contemplar definitivamente, porque a lei ainda estava sendo executada lá no templo. Eles ainda estavam matando animal e levando do templo, mas Jesus já tinha morrido na cruz. Muitas vezes acontece coisas nas nossas vidas que
a coisa já encerrou na nossa vida, mas a gente está insistindo, insistindo, sabendo que aquilo não vai avante. Acontece na nossa vida. Às vezes tem coisa que já acabou na nossa vida, mas a gente está insistindo, insistindo e que não vai dar mais. Era o templo. Eles continuaram sacrificando. Aí Jesus já tinha a profecia que sabia que eles não iam largar a lei para entrar na nova aliança, no evangelho das boas novas. Enviou os romanos. Os romanos destruíram lá, queimaram Jerusalém. Aí mandou imperadores romanos, destruiu tudo de Jerusalém. E era uma cidade toda de pedra. E queimou, virou cinza. Lá em Jerusalém hoje tem a cidade antiga, está a 8 metros de profundidade. A verdadeira Jerusalém, a primeira Jerusalém, está a 8 metros de fundura. Quem já foi lá sabe que para visitar tem uns túneis lá, que ela está no monturo lá embaixo. Essa que está lá em cima é a nova. E a parede do templo, que sobrou do templo. Olha como a história é bonita. Isso é história. Agora vamos entrar na palavra. Contemplando. Hoje nós podemos contemplar. Naquela época que Paulo escreveu, ele ainda não podia, porque a lei estava de pé. Hoje nós podemos contemplar, porque nós éramos gentios. E por causa da transgressão dos judeus, veio a salvação para nós, que era gentil. E hoje eu não sou mais gentil, eu sou filho de Deus, herdeiro de Deus, porque eu fui adotado. Viu, meu querido? Você também era gentil. E nesse momento, se você está crendo na palavra, você sabia que você era gentil? Ou você veio lá de Israel, nasceu lá em Israel? Ou é judeus? As pessoas abrem uma denominação, diz denominação pentecostal. Isso é mentira, porque pentecostal quem era os judeus. Gentil não é pentecostal. Nós somos herdeiros e filhos de Deus adotados. Aí vira aquela confusão, é gritaria, é língua estranha, é um culto de confusão. Aqui o culto é racional. E todo culto eu falo, se você não quiser ouvir, é fácil, é só dar um play aí e ligar, não tem problema. Outros vão assistir, outros vão ouvir, porque eu estou plantando, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Isso aqui é a obra de Deus, a obra é verdadeira, eu estou divulgando a obra de Deus, eu não estou fazendo a obra de Deus, eu estou divulgando a obra de Deus, que a obra de Deus é a igreja, e a igreja foi comprada lá no Calvário com seu sangue. Diga glória a Deus, se você acredita. Glória a Deus. Então nós estamos num culto aqui como se tivesse 1000 pessoas, 5.000 pessoas, 100.000 pessoas ou uma pessoa. Tá aqui eu, hoje aqui no meu lar, aqui está eu e minha esposa aqui. Por quê? Porque aqui na nossa cidade, os templos, como diz eles, que não são templos de pedra, Deus não habita, estão fechados. Então, porta que Deus abre, homem não fecha. Mas porta que Deus fecha, homem não abre. Mas porta que o homem fecha, não é coisa de Deus. Pode crer nisso, querido. O que estão fazendo lá? Pregando o evangelho da circuncisão. O evangelho da circuncisão para nós não serve mais, porque era dos judeus. Nós aqui, nessa live, nesse culto online, nós estamos pregando o evangelho da graça. O que é isso? Aquilo que Jesus fez na cruz, e é para nós hoje. O que ele fez na cruz? Te salvou. O que ele fez na cruz? Te santificou. O que ele fez na cruz? Muita coisa. Depois eu vou ver sua posição em Cristo. Talvez você não saiba sua posição em Cristo, mas já foi definido lá na cruz. A minha vida espiritual, a tua vida espiritual foi decidida lá na cruz. Foi Jesus que decidiu, não foi nós. Ele cumpriu a lei por nós. Que a lei tinha que se cumprir. Tinha que se cumprir. Nós não daria conta, o que é que ele foi? Morreu lá e cumpriu a lei por nós. Nós já pregamos isso aqui. Então tem todas as mensagens lá. Se você quiser crescer na graça e no conhecimento, vai lá no YouTube. Meu nome é José Ramalho. Quando eu não conhecia Jesus, quando eu não conhecia a graça, era pastor José Ramalho. Hoje eu sou embaixador de Cristo. Porque pastor, depois da cruz, não existe. É título de homem. Título de homem não serve para a obra de Deus. Nós somos embaixadores de Cristo. E depois da cruz, já preguei aqui também, que tem 5 dons ministeriais. Que é dons. O mesmo dom que eu tenho, se você buscar, você tem ele também. Foi dado para você. Você tem que aprender ele.
aprender a palavra para pregar para os outros. Essa mesma palavra que eu prego, você vai aprender e pregar para os outros também. E não precisa ninguém pegar um óleo que diz que vem lá de Israel, ungido, e pôr na sua cabeça, eu declaro você a partir de hoje, pastor, evangelista. Não, não é dessa forma. Quem nos ungiu foi Cristo, foi Deus. Você quer ver onde está aqui, ó? Aqui. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Mas aquele que nos confirma, ele confirma convosco em Cristo, mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu, é Deus. Está num assunto lá diferente e fala isso aqui, ó. Quem nos ungiu foi Deus, pô. Quem nos ungiu foi Deus. E Ele também nos confirma. Ele me confirmou esse trabalho aqui, ó. Esse trabalho aqui que eu recebo um salário que nem o maior empresário do mundo recebe um salário. O maior salário eu estou recebendo mais do que o maior empresário do mundo. Sabe? Cristo, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Mas que riqueza é esta que Ele nos deu? Não é dinheiro, não, querido. O dinheiro, ele acrescenta na nossa vida porque nós precisamos desse mundo. A nossa casa própria, ele nos acrescenta porque nós precisamos de uma casa boa. Nós precisamos nos alimentar bem, porque senão nós vamos viver doente. Falta de vitamina no corpo, você vai ficar doente. Se comer excesso tipo de comida, você vai adoecer. Que riqueza é essa? A prosperidade de Deus. A prosperidade de Deus é a riqueza de Deus para nós. E as outras coisas vão sendo acrescentadas na nossa vida. Você precisa de um carro, de uma moto para trabalhar, ou se você não dá conta, vai a pé. Sem murmurar e alegre. Né? Do jeito que Deus fez, do jeito que você está aqui nesse momento, e Deus te fez, se alegre. Porque Deus tendo um propósito na tua vida ou pode mudar ou continuar do jeito que está, mas você vai ser feliz até o fim da sua vida. Porque a verdadeira felicidade não está em riqueza desse mundo. A verdadeira felicidade está no poder de Deus na nossa vida. Amém. Eu estou muito feliz hoje, porque eu compreendi o que é o poder de Deus, e o poder de Deus me fez uma pessoa alegre e feliz. Entendo muita coisa agora que eu posso fazer e que eu não posso fazer. Às vezes, eu quero fazer uma coisa, mas o poder de Deus que está em mim não deixa fazer. Ele não agrada do que eu ia fazer. Né? Além de Deus ser meu conselheiro espiritual, o nosso guia espiritual, o nosso pastor, o nosso sacerdote, não é homem, querido. É Jesus. É o nosso pastor. A Bíblia diz que ele é o sacerdócio real, é Cristo na nossa vida. Isso aqui é só a introdução, vai ser na quarta mesmo. Tem coisa para falar. Nem 2 mensagens não dá, mas você vai compreender. Né? Então, Ele nos ungiu. Vamos voltar lá. 3, nós lemos do 18, agora vamos ler do 12 ao 18 novamente. Tendo, pois, tal esperança, tá vendo? Na época que Paulo estava pregando, ele estava tendo uma esperança ainda, que não aconteceu as coisas que nós já vimos hoje. Na época de Paulo ainda não tinha acontecido muitas coisas que eu não posso falar agora. Outra mensagem que vai ser pregada futuramente, sobre a queda do templo no ano 70. Para não confundir tua mente. E eu não quero isso. Né? Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Aqui nós temos que fazer uma parada para explicar o que é isso. Vamos aqui. Então, Moisés tinha um véu. Que véu é esse? Aqui, deixa eu ver aqui onde eu anotei aqui, Êxodo. Vamos voltar lá em Êxodo. Nas escrituras. Aqui eu vou ler a escritura. Ó. Aqui é a escritura. Êxodo, de Gênesis. Êxodo 34. Deus levou Moisés ao monte Sinai, Horebe,
e deu a lei para Moisés. 34, né? Estamos chegando aqui, ó. Deu a lei para Moisés. Lembra? Versículo 1 diz aqui, ó. As segundas tábuas da lei. Deus faz uma lei. Por que as segundas? Porque a primeira tábuas, quando Deus deu, aí Deus disse, ó, Moisés, desce lá embaixo que o teu povo já esqueceram de ti aqui em cima, estão adorando lá um bezerro de ouro. Já fizeram um bezerro para idolatrar o povo que Deus tirou do Egito. E Moisés se irritou, quebrou aquelas tábuas e desceu. Aqui ele está recebendo a segunda, né? Aí, aqui no versículo 10, Deus faz aliança e exorta contra a infidelidade, o povo infiel, aquele de Israel, viu? Né? Aí ele vai falar das festas que o povo é para fazer, e aqui no versículo 28, e ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos era a subdivisão que ia ter de 613 leis. Por exemplo, primeiro mandamento, aí tinha subdivisão. Segundo mandamento, subdivisão. Terceiro, excessivamente, até o 10º mandamento, totalizando 613 mandamentos aqui que está em Levítico, Êxodo. Se você somar, vai dar 613 regras para seguir. Moisés, quando subiu e desceu, vamos ler aqui do versículo 29, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Vendo? Então, quando Moisés, vamos simplificar isso aqui, não vamos ler mais pouco, vamos simplificar. Você lê em casa, quando Moisés desceu, ele passou 40 dias, 40 noites, diante de Deus, Deus conversando com ele, falando o que ele tinha que passar para o povo, e quando ele desceu, ele não percebeu que o rosto dele estava mais florescente que essa lâmpada aqui, ó. A glória de Deus estava no rosto dele. Por isso que a alegoria do espelho Paulo fez. No rosto de Moisés estava a glória de Deus, resplandecia uma luz forte, que quando ele ia falar com aquele povo de Israel, ele colocava o véu. Mas aquele véu, porque a lei a lei foi dada até vir a perfeição que era Cristo. Então, à medida que os tempos foi passando na lei, o rosto de Moisés ia se acabando aquela glória. Era uma glória duradoura, não era eterna. Essa glória que nós recebemos aqui é definitiva na nossa vida aqui. Enquanto nós estivermos nessa terra, hoje eu estou aqui exalando, eu sou o perfume de Cristo, eu estou exalando o perfume de Cristo. O que é exalar o perfume de Cristo? Levar a palavra, o conhecimento para as pessoas que não conhecem. Isto é exalar o perfume. Porque a palavra foi escrita em figuras, parábolas, alegorias que nós estamos lendo aqui, aquele de Sansão, como é que era o nome lá, esqueci o nome lá, você sabe como é que Sansão fez, tinha várias coisas daquele que Sansão fez, né? Então, foi feito em figuras, alegorias, na gramática português tem isso. Então, Moisés, para o povo falar com Moisés, ele chegava diante de Moisés, se escondendo com a glória que estava no rosto de Moisés. Moisés pôs um véu. E o povo falava com ele só com o véu. Mas quando ele ia falar com Deus, tirava o véu. Quando Moisés ia falar, esse texto aqui vai falar, não vou ler agora não. Quando Moisés ia falar com o povo, tinha que pôr o véu. Quando ia falar com Deus, tinha que tirar o véu. Ô glória, está entendendo o que é, meu querido? Hoje nós temos acesso a Deus, meu querido. Hoje, quem está na lei tem o véu ainda, como Moisés tinha.
e não tem acesso a Deus. Quem está seguindo os mandamentos da lei de Moisés, está batizando nas águas, está tomando Santa Ceia, que diz que isso não existe na Bíblia, é Páscoa e era da lei de Moisés, está com um véu na cara. Então não tem acesso a Deus, porque se você está com o véu da lei na cara, você não tem acesso a Deus. Quando Moisés ia falar com Deus, ele tirava o véu, porque Deus é a verdadeira glória, e a glória dele estava em Moisés, assim como está em nossa vida, meu querido. Amém. A glória de Deus hoje, depois da cruz, está na nossa vida. Nossa vida como? Aqueles que seguem verdadeiramente, em espírito e em verdade, a lei de Deus, que é por meio da fé. Você está entendendo isso, querido? Nós temos que entrar lá na Escritura para explicar isto. Paulo estava explicando lá para aquela igreja que era menina no conhecimento. Talvez hoje você seja um menino no conhecimento. Perdão. Está se alimentando de leite. Mas tem aqui no Evangelho da Graça uma palavra sólida para homens de verdade que vão se tornar e está procurando se tornar verdadeiros adoradores para adorar Cristo em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Oh, glória, a palavra é tremenda, viu? Então Moisés, vamos ler aqui, continuar. Versículo 30. Ora, Araão e todos os filhos de Israel, para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegasse a ele. Então Moisés os chamou, Arão e todos os príncipes da congregação, tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois que vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo que o Senhor lhe falara no Monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele, com Deus. Então, meu querido, este véu hoje, Moisés era o intermediário. Deus escolheu Moisés para tirar o povo do Egito e ser o intermediário entre aquele povo e Deus. Hoje o nosso intermediário entre nós e Deus, foi Jesus Cristo. E Ele está vivo. Ele não morreu. Ele morreu na cruz, mas ressuscitou. Por isso que eu disse que Ele está vivo. Ele reina. Ele reina e nós estamos vivendo o reino de Deus em vida. Vamos voltar lá em 2 Coríntios capítulo 3, onde nós estamos lendo. Explicamos de Moisés porque era a situação a glória que Moisés... Então, aquilo desvanecia, aquela glória que Moisés estava, ia desvanecendo, ia acabando. Por quê? Porque a lei tinha um prazo determinado. A lei foi acrescentada até que viesse o herdeiro da promessa, que é Cristo. Que foi prometido a Abraão, que nós já pregamos aí uns dias para trás. Então, não falei nenhum texto da mensagem ainda. E está chegando, se aproximando a hora aqui, mas nós vamos... Aqui no capítulo 3, do versículo 1 ao 8, vai falar disso aqui, ó. Vai falar da lei. O ministério... Nós somos ministros de uma nova aliança sobre o ministério da morte e o ministério do Espírito. As duas alianças. Um era o ministério de morte, que era a lei, que as pessoas, para falar com Moisés, que Moisés tinha a glória de Deus na vida dele, Moisés colocava o véu. Mas nós estamos vivendo o ministério do Espírito, que é Cristo ressuscitado. Onde nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória de Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito.
Voltando aqui no versículo 12, o versículo 13 nós já lemos, vamos ler o versículo 14. Mas o sentido deles se embotaram, pois até ao dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Então, quem está seguindo a lei de Moisés está afastado de Cristo. Porque tem um véu que separa Cristo. Cristo a lei ficou como história. Aí a pessoa me perguntou, e os mandamentos da lei não é para nós, não? É e não é. Sabe por quê? Porque na cruz, Cristo cumpriu todos os mandamentos da lei. Cristo cumpriu a lei por nós. Na lei tinha que cumprir dia após dia. Na cruz, Cristo cumpriu a lei por nós. Lá em Romanos, a semana passada, nós lemos isso aqui. Nós cumprimos a lei por meio de Cristo. Cristo cumpriu a lei por nós. Você entende isso? Compreende isso, querido? É meio difícil. Porque as pessoas, se torna difícil compreender Deus, porque as pessoas morrem de preguiça. Né? Morre de preguiça de ler a palavra, de ouvir uma mensagem explicativa igual essa, esclarecida, revelada por Deus diretamente para o nosso entendimento, mas para ficar ouvindo porcaria na internet tem tempo. Porque na internet é uma coisa boa que o homem criou. Deus deu sabedoria ao homem, e o homem criou coisas boas e coisas más. Porque quando Adão, que nós pregamos semana passada aqui, quando Adão desobedeceu Deus, ele disse, olha, essa árvore aqui, não comerás dela, do conhecimento do bem e do mal, porque quando comeres dela, certamente morrerás. Lembra? Lá em Gênesis, que nós lemos aqui. Então, o homem conheceu o bem e o mal. Nós conhecemos o bem e o mal. E Deus quer que nós seguimos o bem. Deixar o mal de lado. Evitar o mal. Mas o mal está ao nosso redor aqui. Como diz lá em Efésios, está ao nosso derredor. Quem é esse mal? O diabo. Quem é esse diabo? O nosso corpo carnal é o diabo. O diabo é aquele que inventaram no sistema religioso. Isso não existe. Foi criação do homem. O diabo, cada um de nós tem um diabo na nossa vida, que é a nossa carne. A nossa carne fica desejando derrotar o nosso espírito e deseja só coisa ruim, bebida, coisas que não agradam a Deus, as obras da carne. Lembra lá quarta-feira que eu preguei? As obras da carne que são prostituição, roubo, assassinato, tudo que não presta. E nós na graça temos que produzir os frutos do Espírito, que está escrito também lá em Gálatas 5:19 em diante. Começa no 16, as obras da carne, 19, os frutos do Espírito. Então, nós vamos concluir aqui para chegar aqui, a primeira parte. Na quarta-feira nós terminamos este entendimento. Né? Como que contemplamos a glória de Deus diretamente. Hoje nós somos a glória de Deus, meu querido. Você é a glória de Deus, por isso que você tem que andar em retidão. Você tem que ser exemplo para as pessoas lá de fora. Não é pela sua roupa, nem pelo seu vestir, não. É moral, caráter. Você tem que ter um caráter firme, respeito. Eu respeito todas as religiões. Eu estou falando aqui não contra as pessoas que frequentam essas coisas erradas, mas contra os homens que estão praticando e enganando as pessoas que não têm entendimento. Eu amo você, mesmo você que está lá na religião, que não tem entendimento ainda, que me criticou e que ficou com raiva de mim porque eu estou pregando a verdade. Eu amo você em Cristo Jesus. Eu não estou contra você, eu estou contra o sistema religioso que está te enganando, tomando teu dinheiro, te enganando e te tacando em envelope que não vai fazer efeito nenhum, amuleto na tua vida, fazendo você fazer campanha e pagar a campanha. Eles estão mercadejando a palavra. Nós não mercadejamos a palavra porque nós temos um salário bom. Além de eu ter um salário material nessa terra bom, eu tenho um salário de Cristo na minha vida. Porque o salário de Cristo é a prosperidade dele na minha vida. Eu posso olhar para o alto, posso olhar para baixo, posso olhar para qualquer lado e dizer, olha, eu sou um vencedor. Sabe por quê? Porque Cristo habita em mim. Eu sou mais que vencedor porque eu estou seguindo
as boas novas do Evangelho de Cristo. Amém. Estão pregando um evangelho aí que já está vencido, o evangelho da circuncisão, não tem boas novas. O evangelho que tem boas novas é aquilo que Cristo fez depois da cruz, ressuscitado. Ele ressuscitou, meu querido. Estão vivendo aí como se Cristo um dia fosse salvar, né? Fosse santificar. Ele fez tudo isso na cruz. A nossa vida espiritual foi resolvida na cruz. Se você é um escolhido de Deus, você tem que crer na palavra. Precisa crer na palavra e colocar na tua vida em prática, que você vai ver tua vida mudar. Mas você está indo atrás de homem. Nós temos que correr atrás de Deus. Como é que eu encontro Deus? É através da palavra. Ah, o Senhor falou comigo ontem à noite e mandou um recado para você. Não acredita nisso aí, é coisa de homem. Dentro dessa palavra que o homem disse que é para você um recado de Deus, ele já tem a sua estratégia do que ele quer com você, que é dinheiro. Quer te pôr lá como membro para fazer uma grande denominação com muitas pessoas e se orgulhar. Olha, minha denominação tem 1000 pessoas, minha denominação tem 2000 pessoas, 100.000 pessoas. Isso é grandeza material. Grandeza material. Deus, o verdadeiro Cristo está fora disso. Presta atenção. Você está perdendo o reino de Deus em vida, né? Você está perdendo o reino de Deus em vida, está perdendo a herança que foi prometida a Abraão, que é para nós. A herança que foi prometida para Abraão é para nós, querido. Você precisa abrir o testamento e receber sua herança verdadeira. Mas você vai lá fazer troca. Ah, estou dando 10 para receber 100, estou dando 100 para receber 1000. Deus não barganha. Presta atenção, Deus não faz esse tipo de coisa. A única coisa que Deus fez, mandou Cristo morrer por você e fazer tudo por completo. Ele fez completo na tua vida. Um sacrifício só, num único dia. Ele fez esse sacrifício num único dia e fez tudo na tua vida. O motivo de você não saber é porque você não dá ouvidos ao verdadeiro evangelho. Vamos ver aqui, ó. Nós estamos aqui no 14 e o sentido deles foram botados. Então nós já vamos parar aqui, falta 3 minutos para 8h20 e na quarta-feira nós continuamos aqui. A aliança de Deus com você. O ministério do Espírito. Nós estamos vivendo o ministério do Espírito. Tudo é espiritual. Mas as pessoas incrédulas que dizem que têm fé em Deus, mas só crê se vê as coisas. E nós não somos desse tipo. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Viu? Tomé andava por vista. É seguidor de Tomé. Ah, eu só acredito se ver as mãos furadas dele e tocar nele. É o seguidor de Tomé. Né? Na hora que ele viu Jesus, ele já caiu de joelho. É o Senhor, é o Senhor. Não. Jesus disse, olha, Tomé, bem-aventurado aqueles que não me viram e creram. Diga comigo, eu creio no poder de Deus. Eu creio que esta palavra é a verdadeira palavra de Deus para mim e para todos vocês. Desde já eu deixo meu abraço. Desde já eu sei que assim como Deus tem um propósito na minha vida e esse propósito já está sendo executado na minha vida, Ele tem um propósito também na tua vida. Eu quero olhar bem dentro do seu olho. Olha, Deus tem um propósito na tua vida. Para de choramingar. Para de se maldizer. Sabe? A palavra diz que nós temos que dar graça em tudo. É? As pessoas estão vivendo como se nunca fosse morrer. E morrendo como se nunca vivesse. As pessoas estão vivendo como se nunca fosse morrer. Aí quando morre uma pessoa na família, ela desmorona. É uma dor tremenda. Eu já passei por isso, mas nós que conhecemos a palavra, nós sabemos que quando nós morremos, esse corpo material é a vitória de Cristo acontecendo na nossa vida. Sabe por quê? Cristo venceu a morte. E se nós seguirmos a Cristo, nós somos vencedores com Ele. A mesma vitória que Cristo teve na morte, Ele deu para nós também. Então nós vamos partir desse mundo para viver a eternidade com Deus. Não é o reino mais não, o reino é aqui em vida, viu?
Presta atenção, olha. Por isso que eu prego aqui, a palavra já vamos terminar aqui, ó. Eu prego aqui, olha, não olhe para ontem, nem olhe para amanhã, olhe agora, viva a tua vida agora. Seja feliz. Para de encrenca, para de picuinha, para de cara feia, viva a vida, meu querido. Pega a sua família, primeira coisa na vida que eu prego aqui é Deus, segunda a família, terceiro lugar as outras coisas. Ama a sua família, ama a Deus primeiramente e a tua família. Viva a vida. Esse é o meu conselho como um homem de Deus. Eu nunca pensei na vida, a pessoa que eu fui antes, e falar disso, hoje eu sou um homem de Deus. Porque meu corpo se emociona, dá vontade de chorar com essa palavra. É a emoção da carne. Meu espírito está alegre, sabe? Meu espírito está renovado, está transformado. Eu nunca pensei em dizer essa palavra. Hoje eu sou um homem de Deus. Será que você pode dizer isso? Hoje você é uma mulher de Deus. Hoje você é um homem de Deus. Eu fui pregar para um rapaz e ele disse, não, eu não sou digno de Deus. As pessoas que falam isso é religioso. E eu não prego religião. Eu prego o Cristo ressuscitado. Vamos terminar? Graça e paz abençoados. Glória a Deus pelas nossas vidas.